Olá, pessoal da matemática. Tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos de volta. É um grande prazer poder preparar esse material para vocês. Eu espero que vocês curtem, que aproveitem e, o principal, que vocês aprendam efetivamente matemática. E não esqueçam, entre no nosso canal. No nosso canal, os nossos assuntos estão divididos em playlists. Entra na playlist do assunto e lá tem todos os vídeos sobre determinado assunto. E vamos lá ao nosso próximo assunto, pessoal. Vem comigo. Pessoal, esse assunto, regra de 3, ele é visto em várias áreas do conhecimento, né? Na biologia, na química, na física. Dentro da matemática, ele é visto em vários outros tópicos, em vários outros assuntos. A regra de 3, ela é abordada. Então esse assunto, pessoal, ele é super importante para a gente. Super. A gente utiliza esse assunto diversas vezes no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos falar muito de grandeza para cá, grandeza para ali, né? E o que é, na realidade, uma grandeza? É aquilo que pode ser medido, que pode ser dimensionado. Então tudo aquilo que pode ser medido, a partir de agora nós o chamamos de grandeza. Então, o tempo é uma grandeza, o comprimento é uma grandeza, o preço, temperatura, velocidade. Então, tudo isso, a partir de agora, nós vamos chamá-los de grandeza. Então, pessoal, tem uma coisa que é fundamental que saibamos para resolver o problema de regra de 3. Que, na realidade, é o entrave, certo? É o que complica a maioria dos alunos de resolverem os problemas de regra de 3, que é identificar no problema se as grandezas são grandezas diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no probleminha para a gente entender o que é uma grandeza diretamente proporcional. Então vamos tomar como exemplo 1 litro de gasolina a R$5. Pessoal, então se eu comprar 1 litro de gasolina a R$5, 2 litros de gasolina vão me custar R$10. E se eu comprar 3 litros de gasolina, o que vai acontecer com esse meu valor? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai aumentar, não é isso? Vai me dar R$15. E se eu comprar 4 litros de gasolina? O que vai acontecer com esse meu valor? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Vai aumentar, claro. Então, é R$5 um litro, 4 vezes 5, 20. Tá certo? O que tu percebes aqui, pessoal? Que à medida que eu aumento a quantidade de litros, aumenta o valor a ser pago por ele. Então, essas duas grandezas aqui, ou seja, o litro de gasolina e o valor a ser pago por ele, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê, pessoal? Porque à medida que eu aumento essa grandeza, essa outra grandeza aumenta na mesma proporção. Aumenta na mesma proporção. Eu aumento a minha grandeza litro, a minha grandeza, valor pago por esse litro, o valor também aumenta. Então eu tenho 5 litros, vai custar 25. Se eu diminuir a minha quantidade de litros, passar para 4 litros, esse valor ele aumenta ou ele diminui? Diminui. E se eu diminuir mais ainda, para 3 litros, o que vai acontecer com esse meu valor? Antes eu pagava 20, agora eu vou pagar quanto? 15. Então, novamente, à medida que eu diminuo o meu valor desta grandeza, essa outra grandeza também diminui esse valor. E olha um detalhe aí, pessoal, que é importante que a gente entenda, tá certo? Porque dizer que uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta não quer dizer necessariamente que essas duas sejam grandezas diretamente proporcionais, tá certo?
Mas quando é que ela vai ser proporcional? Quando eu vou pegar aqui, vamos dar um exemplo para tu entender melhor esse negócio aqui. Como é que eu entendo isso aí na mesma proporção? Olha só, se eu tomar o 2 e dividir por 1, esse indivíduo vai dar 2. Se eu tomar o 10 e dividir por 5, esse resultado também é 2. Então eu concluo que se essas divisões elas são iguais, logo esses dois caras eles são proporcionais. Tá certo? Vou dar outro exemplo. Vou pegar, por exemplo, o número 3 e dividir para 1. 3 dividido para 1 vai dar 3. E se eu tomar o 15 dividido para 5, vai dar quanto esse indivíduo aqui, pessoal? 3. O resultado foi o mesmo. Eu tenho um quadrado de 2 por 2. Então essa área, que eu vou chamar de 1, vai ser 2 vezes 2, que vai ser 4 metros quadrados. Tá certo? E vou tomar esse outro quadrado. Esse quadrado é um 3 por 3. A área desse indivíduo que eu vou chamar de 2 vai ser 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Certo? Então eu tenho uma área de 4 metros quadrados e tenho uma área de 9 metros quadrados. Um quadrado de 2 por 2 e um quadrado de 3 por 3. Vamos analisar esse exemplo e trazer para cá, para esse nosso caso, e verificar se esses caras são proporcionais. Então, novamente para cá, vamos analisar. Eu tinha o comprimento de um quadrado, que eram 2 metros, certo? O comprimento do lado eram 2 metros, e esse quadrado me gera uma área de 4 metros quadrados, certo? Agora, eu vou aumentar esse meu comprimento, que era 2, eu vou aumentar para 3. E é claro que vai me gerar uma área também maior, ou seja, vai me gerar uma área de 9 metros quadrados. Presta atenção, presta atenção. Eu tinha um comprimento 2, aumentei o meu comprimento para 3, ou seja, eu aumentei essa minha grandeza. Da mesma forma, tinha 4 e aumentei essa minha grandeza. Então eu posso pensar o seguinte, ou melhor, então eu poderia pensar o seguinte, se eu aumentei uma grandeza e a outra grandeza aumentou, isso quer dizer que a grandeza comprimento com a grandeza área são grandezas diretamente proporcionais, simplesmente porque eu aumentei uma e a outra aumentou? Não, pessoal. Tá certo? Elas só vão ser grandezas diretamente proporcionais quando essa divisão ela for igual. Quando eu faço essa divisão, 3 dividido para 2 vai ficar 1,5. E quando eu faço essa divisão, 9 dividido para 4, vai dar 1,5? Não, essa divisãozinha aqui vai dar 2,25. Ou seja, R$9 dividido para 4 pessoas dá 2,25. Ou seja, pessoal, esses dois indivíduos são valores diferentes. Logo, embora eu aumente essa grandeza e a outra também aumente, como esses valores não são iguais, isso implica que essas duas grandezas não são diretamente proporcionais. Esse outro exemplo, e se eu pegar, por exemplo, 5 dividido por 2, vai dar quanto, galera? 2,5. E 25 dividido por 10, quanto é que dá esse indivíduo aqui, galera? Também vai me dar 2,5. Concluindo, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Porque, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. À medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Bem, agora vamos entender o que é uma grandeza inversamente proporcional. Vamos tomar como exemplo um automóvel, um carro, que caminha a uma velocidade de 60 km por hora. O que quer dizer uma velocidade de 60 km por hora? Quer dizer que o cara caminha 60 km em 1 hora.
Vamos tomar como exemplo essas duas cidadezinhas, são as cidades daqui da nossa região, né? Castanhal, que é a região onde a gente trabalha. Castanhal é uma cidade que fica próxima à região metropolitana de Belém e que fica a 60 quilômetros da capital Belém. Isso quer dizer, pessoal, o quê? Que se eu for uma velocidade de 60 km por hora, para eu chegar de Belém a Castanhal, eu vou gastar 1 hora. O que vai acontecer, pessoal, se eu dobrar essa minha velocidade? Hein? O que é que vocês acham? Eu vou dobrar essa minha velocidade. Eu estava a 60 km por hora, eu vou passar para 120 km por hora. Esse meu tempo que era de 1 hora, ou seja, 60 minutos. O que vocês acham? Esse meu tempo, ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Eu vou gastar mais ou menos tempo? Eu vou gastar menos tempo. Se eu dobrei a minha velocidade, eu vou reduzir o meu tempo pela metade. Então aqui eu só vou ter meia hora, ou seja, 30 minutos. E se eu dobrar novamente essa minha velocidade? Eu estava a 120, eu vou agora a 240 por hora. O que vai acontecer, pessoal? Com esse meu tempo? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Vai diminuir, certo, pessoal? Se eu gastava 30 minutos e eu dobrei, olha, então agora eu vou gastar 15 minutos. Ou seja, eu vou gastar 1/4 de hora, tá certo? E o que tu percebe, pessoal? Quanto mais eu aumentar essa minha velocidade, mais diminui o meu tempo. Então, eu estou aumentando a minha velocidade. O que está acontecendo com o meu tempo, pessoal? Ele está diminuindo. Quanto mais eu aumentar a minha velocidade, mais diminui o meu tempo. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu gasto. Eu estava a 60 km por hora, eu vou diminuir pela metade a minha velocidade. O que vai acontecer com o meu tempo? Se eu gastava 1 hora com 60 km por hora, então agora eu vou gastar 2 horas. O que aconteceu, pessoal? Eu diminuí a minha velocidade e o meu tempo aumentou. Então, pessoal, essas duas grandezas, elas são ditas grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que eu aumento uma, a outra diminui.